O que é que a diretriz diz sobre a indicação dos antidiabéticos, né? A gente fez o diagnóstico que o paciente é diabético, ou seja, ele tem aqueles ou dois exames iguais em momentos diferentes que fecham o diagnóstico, ou dois exames diferentes em momentos iguais, sendo que o nosso parâmetro é a glicose em jejum maior que 126 e a glicada a partir de 6,5, não é isso? Então, assim, eu fechei o diagnóstico que meu paciente é diabético. E aí, eu vou olhar qual é o risco cardiovascular dele. Aí, pelo risco cardiovascular, é que eu vou ver qual a recomendação terapêutica que eu vou fazer. Nesse caso aqui, se o paciente tem um risco cardiovascular baixo, aí baixo a intermediário, esse risco cardiovascular ele é calculado. Ele vai em cima do peso, da pressão arterial, dos índices de colesterol e normalmente eles dão, né, na questão para a gente ver. Ou na vida real você vai entrar lá na calculadora e vai colocar os parâmetros solicitados e vai ver se ele é de baixo, intermediário ou alto risco. Aí se ele for de baixo risco e não tiver sobrepeso, aí a gente vai começar com a metformina. Se ele não tiver sobrepeso, eu começo só com a monoterapia. E isso tendo uma glicada menor do que 7,5. Se a glicada for maior que a partir de 7,5, aí a gente vai começar com metformina e mais inibidor de SGLT2, que é a dapaglifosina, certo? Aí hoje o mais usado é a dapaglifosina. Já se o paciente tiver sobrepeso e tiver uma glicada menor que 7,5, a gente vai começar com o GLP-1 ou a tizerpatida, que aí eles têm ação na redução de peso, que é justamente o que a galera tá usando, né? Monjaro, tizerpatida, semaglutida. Já se o paciente tiver uma glicada maior que 7,5 e tiver sobrepeso, a gente vai fazer a associação do tizerpatida ou com o inibidor de SGLT2 ou com a metformina. Lembrando que a metformina ela vai sensibilizar a célula para a entrada vai sensibilizar a célula para a insulina, né? Para poder a glicose entrar. No caso, se o paciente tiver um risco cardiovascular alto ou muito alto, aí você sempre vai ter essa diferença entre se o paciente é obeso ou não é. Se ele não for obeso e o risco cardiovascular for alto ou muito alto, se a glicada dele estiver abaixo de 7,5, a mesma coisa, vai fazer uma monoterapia, só uma medicação. Então, sempre que estiver abaixo de 7,5 é só uma medicação. Acima de 7,5, tanto com ou sem obesidade, é uma terapia dupla. Aí, nesse caso aqui, ó, risco cardiovascular alto ou muito alto, sem sobrepeso e uma glicada menor que 7,5. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai fazer um inibidor do SGLT2, é a preferência, que é a dapaglifosina. Já se o paciente tiver uma glicada maior que 7,5, a gente vai pegar a mesma dapaglifosina e vai adicionar a metformina também. Lembrando que a metformina, ela é uma medicação que ela não faz hipoglicemia. Ela não faz hipoglicemia, diferente das sulfonilureias, que é, por exemplo, tem como exemplo a glicazida, a glibenclamida, só que a glibenclamida não é tão usada mais hoje, tá? Então, a gente vai ter essa lembrança de que a metformina, ela não faz hipoglicemia. As medicações que fazem hipoglicemia são as sulfonilureias, as insulinas e as glinidas, que hoje nem são tão utilizadas. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa pegar é que quem produz, quem resulta, né, em hipoglicemia, tem um risco de hipoglicemia, são as sulfonilureias e a insulina. O restante, o GLP-1, inibidor de SGLT2, metformina, não causa hipoglicemia. São medicações mais seguras. E aí, voltando
Pra cá, tipo, se a gente tiver é, um risco muito alto e tiver o sobrepeso, a gente vai ter, se tiver uma glicada menor que 7,5, começar com monoterapia, que é o GLP-1, que é o exemplo liraglutida, semaglutida, certo? E se tiver maior do que 7,5, aí vai pegar essas mesmas medicações e vai adicionar o inibidor de SGLT2, que tem como exemplo a dapagliflozina. E aí, se mesmo fazendo as medicações que a gente citou, na reavaliação, depois de 3 meses, o paciente permanecer acima do alvo, aí vai ser adicionada uma outra medicação. Aí o que era terapia dupla vai virar terapia tripla, o que era terapia monoterapia vai virar terapia dupla. E aí, se ainda assim, depois de 3 meses, o paciente continua com a glicada alterada, aí o que era tripla vai virar quadrupla e o que era dupla vai virar tripla. E mesmo assim continuar, aí o paciente vai entrar na insulina. Lembrando que, quais são as indicações de insulina? Se o paciente tem uma glicada acima de 9, se tem uma glicemia em jejum a partir de 300 e se ele teve alguma internação por conta de hiperglicemia. São as 3 indicações para início de insulina. E aí você vai iniciar dando 10 unidades de insulina NPH à noite. Tá aqui. Você inicia dando 10 unidades de insulina NPH à noite. E aí você vai fazer a avaliação do paciente em jejum, quando acordar. Aí a cada 2, 3 dias, se não tiver atingido a meta, aí você vai fazendo o ajuste. Como é que você faz esse ajuste? Se a glicemia tiver menor que 70, porque o ideal é que esteja entre 70 e 100, né? Se tiver menor do que 70, você vai diminuir essa dose. Vai diminuir 4 unidades. Então, se você começou com 10, vai passar a ser 6, né? E aí você vai continuar avaliando esse paciente até atingir a meta. Atingindo a meta, você mantém a conduta e acompanha a cada 3 meses. Se a glicemia em jejum estiver dando entre 70 e 130, tá ótimo, com as 10 unidades, você mantém. Se a glicada der acima da meta, aí quais são as metas de quem já tem diabetes? A gente vai ver daqui a pouquinho, vai ver. Aí, se der acima da meta, aí você vai considerar dividir a dose em manhã e tarde. Por exemplo, se está dando 10 unidades, em vez de dar às 10 à noite, você vai dar 5 de manhã e 5 à noite. E aí, se o paciente atingir a meta, ótimo, você mantém a conduta. Se ele não atingir, aí você vai iniciar a insulina regular, que é dada a cada refeição, de ajuste junto com a alimentação do paciente. Se a glicemia em jejum estiver dando acima de 130, aí a dose vai ser aumentada de 2 em 2 até atingir a meta. Você vai fazendo essa alteração a cada 2 dias. Quando atingir a meta, você mantém a conduta e acompanha a cada 3 meses. Aí sim, aí vamos falar quais são as metas. Quando a gente fala de um paciente que já é diabético, qual é a meta dele para glicemia? Aí as metas são essas aqui. Se eu tenho um paciente que ele já é diabético e não é um paciente idoso, o ideal é que a minha glicada esteja abaixo de 7, que a minha glicemia em jejum esteja entre 80 e 130, certo? Até 130 é tolerável para quem é diabético, né? E quando eu falo de idoso, eu tenho idoso saudável, comprometido, que é o frágil, ou muito comprometido, que é o muito frágil. Quando eu falo do idoso, eu tenho que lembrar que o que eu não quero é que ele tenha um episódio de hipoglicemia, porque isso vai colocar ele bem mais em risco do que uma hiperglicemia. Então, quanto mais comprometido ele for, mais tolerante eu vou ser com a questão da meta de glicada e de glicose de jejum dele. Então, se o paciente é um idoso saudável, o idoso saudável é aquele que ele é consciente, orientado, não tem problema para andar. Tem aqui nas diretrizes também, pouca comorbidade crônica, estado funcional preservado, estado cognitivo preservado. Aí eu ainda vou dar meio pontinho a ele, né? Na glicada, que numa pessoa que não é idosa, o ideal é que esteja abaixo de 7. No idoso, eu vou tolerar até 7,5. Se for um idoso com comprometimento comprometido,
com fragilidade, ou seja, um idoso que já é mais dependente, que já tem mais comorbidades associadas, eu vou tolerar até 8. Se for um idoso muito comprometido, eu nem boto praticamente meta, porque o que eu preciso é evitar os sintomas tanto de hiper como de hipoglicemia. Aí, ó, no idoso saudável, quando é em relação a glicemia de jejum, é igual a um paciente normal qualquer outro, 80 a 130. Se for no comprometido, a gente ainda tolera de 90 a 150. E num muito comprometido, até 180 numa glicose de jejum é aceitável. É isso.